Olá, boa noite. Boa noite, gente. Hoje a gente vai ler Jó 14. Nossa, hoje eu fui pra igreja, eu fui às 5 da tarde. E eu tava cansada, eu tava exausta, eu tava triste, eu tava tudo. Eu tava precisando muito de Deus. E é tão bom quando o Espírito Santo, ele dá um conforto, um alívio, ao mesmo tempo ele dá ali uma patada. É nesse nível. Ele bate e assopra ao mesmo tempo. Mas realmente eu tava muito cansada, exausta, sabe? E eu recebi um alívio muito grande do Espírito Santo, além também de um chamado muito grande, né? E olha, o pastor tá de parabéns, hein? Tá ficando incrível, cara. Foi muito bom. Ele enérgico assim, olha. Uau! É bom ver isso, sabia? O pastor Fernando é desse jeito. Eu sou da célula do pastor Fernando, né? E na verdade eu fui pra célula do pastor Fernando exatamente por isso, porque ele dá carne literal para as pessoas, né? É óbvio, com amor, mas a igreja também precisa de uma repreensão, obviamente, às vezes, né? E o pastor Ivo tá nessa pegada. Tá bom demais ouvir. Hoje eu dei umas risadas. Dei umas risadas de nervoso com ele, né? Mas é bom. É bom. A igreja precisa ser chamada, né? Ser chamada à sanidade, literal. E o Espírito Santo me consolou, me animou, me bateu. Tudo junto, tudo na mesma frase. E eu saí de lá renovada, sabe? Eu tava precisando muito. A gente cansa, né? Ser provedora, ser mãe solteira cansa bastante. E eu, graças a Deus, recebi o que eu tava buscando. Então, mais um dia a gente vai ler Jó 14, tá? E continua a fala de Jó, a gente vai orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas suas palavras, obrigado pela renovação de aliança, da ceia. Obrigado por tudo que o Senhor faz na minha vida e tudo que o Senhor há de fazer, porque eu creio que o Senhor há de fazer muito mais do que eu pedi e pensei, Senhor. Obrigado pelo alívio, Espírito Santo, pelo choro. Como é bom chorar na tua presença. Isso me alivia muito. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo e nos ajuda sempre a entender a sua palavra e andar nos seus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu vou com Deus até a eternidade. Não tem como me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem potestade. Ninguém. Chorando, sorrindo, eu vou com Deus. E é por isso que a gente fica fraco às vezes, né? A gente fica cansado, fica exausto, mas a gente tá no pé dele. Senhor, ajuda-me aqui mais um pouco, me ajuda a chegar. Eu falo muito isso pra ele, Senhor, me ajuda a chegar. Me ajuda a chegar aonde? Criar meus filhos, me ajuda a criar meus filhos, me ajuda a criar, me ajuda mais uma semana, me ajuda mais um dia, me ajuda mais um pouco. Eu falo desse jeito com Deus, Senhor, me ajuda. Só me ajuda a chegar lá. Ó, a gente vai ler Jó 14, que é uma explanação de Jó ainda, né? A fala de Jó. Inclusive no Jó 14 tem um versículo muito... Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Tem um versículo muito bonito, que é muito usado, e a gente vai levar ele, tá? De todo esse texto da explanação de Jó, nós vamos ficar com esse versículo, tá bom? Porque esse versículo, ele é um versículo de esperança. Então vamos ler, Jó 14. Fala assim: ele tá ainda sofrendo, é óbvio. Então ele vai falar do sofrimento dele, mas ele fala com uma verdade muito grande. Isso é muito bom. Ó, todos nós somos fracos desde o nascimento. E a nossa vida é curta e muito agitada. E é um fato, né? Já pensou se Deus te dissesse quantos anos você tem até a sua morte? Imagina isso. Se Deus falasse assim, ó, você vai viver até
sei lá, vamos supor que você tá aí com 20 anos. Se ele falasse pra você, ó, você vai viver até os 75. Você tinha vida pra caramba, né, cara? O que tu ia fazer com a tua vida? Já parou pra pensar? Pensa nisso. Se tu te disser que você vai até X anos, o que você faria com esse tempo? Essa vida? Será que você desperdiçaria mais vida? Longe de Deus, longe do amor dele, longe de ficar da salvação, né? Porque, obviamente, só há salvação em Cristo Jesus. Imagina, se ele falasse assim, ó, vamos supor que você tá com 50 anos, ele falasse assim, ó, você vai viver até, sei lá, 98. Vamos supor, generosidade, né? Vamos estar na generosidade. 90, sei lá, 89, por exemplo. Vamos supor que ele desse os anos da sua vida na sua mão. Que ele falasse pra você quantos anos você tinha de vida. Você ia desperdiçar a sua vida? Você ia gastar tempo com o que não é do Senhor? Você ia gastar tempo inútil, reclamando, brigando? Sério mesmo? Então, é óbvio que às vezes ele não fala, às vezes ele fala, né? E eu considero um privilégio. Se ele contar quantos anos a gente tem de vida, eu considero um privilégio, porque imagina quanto tempo você vai poder usar a tua vida melhor, sabe? Eu acho que seria um privilégio saber quantos anos eu tenho de vida ainda nessa terra e aproveitar essa vida, sabe? E fazer o melhor que eu puder com essa vida, entendeu? Tem gente que não gostaria. Eu, por exemplo, conversando isso com a minha mãe falou que não gostaria de saber, porque ela ia se preocupar só com o fim, só com o fim, só com o fim. Mas e o tempo que a gente tem aqui para fazer o melhor, né? Porque também, se ele desse um tempo hábil, vamos supor que ele desse, sei lá, 50 anos, 58 anos, 60 anos a mais do que você já tem, obviamente. Cara, é muita vida, é muita coisa, entende? 70 anos, vamos supor que você tá lá no começo e ele te desse 70 anos a mais. Uau! Sabe? Não é o tempo que vai acabar, é o tempo que você tem. É óbvio que cada um enxerga de uma maneira, né? Mas eu enxergaria como um privilégio, de verdade. Então, ó, ele fala aqui: todos nós somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor, que se abre e logo murcha. Como a sombra, ele passa e desaparece. Nada somos, então por que nos dá atenção? Ele está falando para Deus. Quem sou eu para que me leves ao tribunal? O ser humano, que é impuro, nunca produz nada que seja puro. É verdade. Tu já marcastes quantos meses e dias cada um vai viver. Verdade? Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Também é verdade. Para de olhar para nós, deixe-nos em paz até que nosso dia chegue ao fim. Como chega o fim, o dia de um trabalhador. Aí é que tá. A verdade é que Deus escolheu um tempo para nós vivermos, mas nós podemos abreviar esse tempo. Infelizmente. Nós podemos abreviar não cuidando da nossa saúde, nós podemos abreviar se metendo em confusões, nós podemos abreviar o nosso tempo. Infelizmente podemos abreviar, sabe? Não é porque Deus deixou 100 anos pra gente viver que nós viveremos 100 anos, depende de como nós iremos nos cuidar até lá, de que tipo de vida nós iremos viver até lá. É lógico que o plano de Deus provavelmente é que a gente viva muito, mas pode ser que não aconteça. E pode ser que aconteça que pessoas vivam menos e cumpram de fato o propósito que elas têm aqui na Terra. E aí elas vão para a glória. Entende? Elas vão viver com Deus na glória. Às vezes elas cumpriram aquilo que elas vieram fazer. Entendeu? Depende do tipo de vida que a gente vive, né? Por exemplo,
o... Ai, o nome dele, meu Deus. Eu esqueci, mas até o final desse verso eu vou lembrar o nome dele. Ó, aí ele fala, aí esse versículo aqui é muito importante, ó. Para uma árvore há esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma nova planta. Isso é para nós, que mesmo que a nossa esperança for frustrada, mesmo que nós caímos, né? Isso significa que a gente pode levantar. Mesmo que nosso passado não seja um passado glorioso, bonito, manchado, né? Vermelho, como vermelho escarlate, literal. Mesmo que o nosso passado for tenebroso, há arrependimento e esperança em Jesus, sabe? Qualquer pessoa, qualquer uma pode ter arrependimento e uma nova vida em Jesus, entende? Há esperança para a árvore cortada. E aí, ó, ele fala, mas quando alguém morre, está acabado, ou seja, é fim. Realmente a morte é o fim. Quem ressuscitou foi Jesus, e Jesus ressuscitou pessoas. Porém, a ressurreição que está planejada na Bíblia, ela virá no juízo, quando Jesus voltar. Então, para nós, a decisão de onde nós iremos pós-morte é exatamente aqui, tá? Então, ele fala, ó, mas quando alguém morre, está acabado. Depois de entregar a alma, para onde vai? Como lagoas, lembrando que ele não tinha Jesus, tá? Nessa época. É uma época até antes Abraão, ou no mesmo período que Abraão. Então, eles não tinham Jesus. Jesus não tinha vindo ainda. Como lagoas que secam, como rios que deixam de correr, assim, enquanto o céu existir, todos vamos morrer. Vamos dormir o sono da morte para nunca mais levantar. Não íamos, né? No tempo dele realmente não ia, porque Adão tinha pecado e tudo tinha sido corrompido. Porém, Jesus veio e agora iremos sim ressuscitar. Ah, se tu me puseste no mundo dos mortos e ali me escondestes, até que a sua ira passasse, e então marcasse um prazo para lembrares de mim. Ele está falando do Sheol. Naquele tempo o povo acreditava que existia um mundo dos mortos, tá? Ou seja, um mundo onde, como se fosse um purgatório, um mundo onde o povo ficava ali um tempo e depois eles pudessem voltar, ressuscitar, tá? Isso era também uma crença antiga, tá? Que já foi descartada, purgatório, todo esse período não. A gente dorme um sono e depois ressuscitaremos com Jesus já para saber se é bode ou ovelha, literal. Vai para cá, vai para lá, vamos ser separados, literalmente. Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos até que as minhas lutas acabem. Então me chamarás e eu responderei. Tu ficarás contente comigo, pois me criaste. Cuidarás para que eu não erre, em vez de ficares espiando para veres eu pecar, para me veres pecar. Esquecerás os meus pecados e apagarás os meus erros. Aqui ele está ainda numa lamúria, né? Querendo saber onde foi que ele errou, por que está sendo castigado. Ele acredita que é por Deus. Nessa época, o Satanás, literal, ele não era assim pregado. Ah, tem Satanás. Não, tinham deuses que eles adoravam, né? Vários deuses. Mas não era assim, as coisas não era claramente falado, ó, Satanás que está aprontando, tá? Mas assim como a montanha vão se desmoronando e as rochas saem dos seus lugares, e assim como as águas escavam a pedra e as correntezas levam a terra, assim tu acabas com a esperança do ser humano. Tu o derrotas, ele se vai para sempre, muda sua aparência quando se despede deste mundo. Se os seus filhos recebem homenagens, eles não ficam sabendo. Se caem na desgraça, eles não têm notícia. Ou seja, os mortos não têm notícia de mais nada, né? Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo e a agonia do seu espírito, tá? E aqui acaba. Mas a gente pode ficar com esse texto lindo, que é:
há esperança se for cortada para a árvore cortada. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra na terra, basta um pouco de água ou ao cheiro das águas ela brotará, soltando os galhos de uma nova planta. Essa água, como Jesus mesmo disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida, e também eu sou a água, eu sou a fonte infinita de toda sabedoria, de todo amor. Essa água, na verdade, é Jesus, tá? Ao cheiro das águas, ou seja, com Jesus na nossa vida, a gente brota, a gente renasce, a gente revive, a gente supera, a gente consegue mais uma semana, mais um dia, mais uma hora, mais um mês, mais um ano, e a gente consegue ir superando as dificuldades e vencendo, tá? Que Deus abençoe vocês, boa noite, até amanhã. Amanhã estaremos de volta neste mesmo canal. Não sei se neste mesmo horário, mas neste mesmo canal, todos os dias, tá bom? Da nossa vida. A não ser que Jesus nos leve, né não? Se Jesus nos levar e nós não viremos mais, aí será com outras pessoas, em nome de Jesus. Mas se Ele não nos levar, se Ele nos der até 100 anos, em nome de Jesus, viremos aqui por mais uns 100 anos. Ai, Deus é bom, Deus é bom. Ele nos ajuda a superar, né não? Deus abençoe vocês, boa noite, fiquem com Deus, tá?